Bem, irmãos, eu peço ao Espírito Santo para me ungir, e ungir você, ungir vocês, para que hoje a gente consiga levantar o nome do Senhor Jesus acima de todos os nomes, porque ele já está levantado, né? Mas que a gente consiga, pelo Espírito de Deus e pela palavra, aumentar a fé em nosso coração, de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que ele não mudou, não é? Apesar de vivermos esse período, ele é o mesmo, ele não mudou, ele não é mais fraco, não é? Ele é o mesmo Deus Todo-Poderoso. Então eu oro a Deus para que o Espírito Santo opere, para que a unção dele use a minha vida e use você também para ouvir e para ler a palavra que o Senhor tem para nós hoje. O tema dessa palavra, irmãos, é: quem é digno? Quem é digno? Quem é digno? E eu quero ler com vocês a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 5. A gente vai ler alguns versículos hoje. Apocalipse capítulo 5. Ô Tiago, você podia só aumentar um pouquinho aqui Podia falar com ele, ele não está ouvindo não, poderia falar com ele. Obrigado. Capítulo 5. Amém? Abriram aí? Diz assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Então o versículo 1 aqui fala que João viu Deus, o Pai, Deus Todo-Poderoso, assentado no trono, e na mão direita dele tinha um livro. Esse livro, quando ele viu, não é um livro como nós conhecemos hoje, era um rolo. Livro naquela época era um rolo, feito de papiro, ou feito de pele de animais, né? Que era escrito por dentro e por fora e era enrolado. E diz o versículo 2: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Observe, o livro selado por dentro e por fora com 7 selos, na mão do Pai, e um anjo poderoso proclama no céu: quem é digno? Quem é digno? A gente sabe que a palavra dignidade significa honestidade, merecimento, não é? Justo, bondade, e nós sabemos que tudo isso faz parte do nome de Jesus. Ele é justo, ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, não é? Ele é bom, ele é honesto. Mas quando pensamos também em dignidade, a gente não pode reduzir somente a esses conceitos. Dignidade vai bem mais além do que isso. Por exemplo, digno de quê? Dignidade aqui diz respeito também a ser justo, a ter poder, a ter domínio, a ter autoridade, a ter amor, ou ser amor, a ter sabedoria, a ter misericórdia. Ou seja, dignidade aqui diz respeito aos atributos que Deus tem e os atributos que Jesus Cristo tem. E aqui, nesse versículo diz que o anjo proclama: quem é digno? Tem alguém que é poderoso? Tem alguém que é justo? Tem alguém que tem o domínio sobre todas as coisas? Tem alguém que é a sabedoria? Tem alguém que é somente amor? Tem alguém que é poder? Tem alguém que tem a capacidade, a dignidade de pegar esse livro e abrir e fazer com que os seus selos abertos se manifestem? É isso que o anjo está proclamando. Tem alguém que é digno?
E no versículo seguinte, diz assim, versículo 3: mas não havia ninguém, irmãos, isso é terrível, naquele momento de revelação, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Ou seja, eu não sei quanto tempo, mas foi feita uma busca no céu. Irmãos, você sabe que nos céus existe milhares e milhares e milhares e milhares de anjos. Existem classes angelicais, por exemplo, os serafins, anjos ardentes, os querubins, aqueles que guardam o trono de Deus. Existem os anjos mensageiros que assistem diretamente a Deus em seu trono. Existem arcanjos, anjos de guerra, de batalha, poderosos, como arcanjo Miguel. Mas existem outras criaturas que a gente não compreende ainda. Por exemplo, os 24 anciãos assentados em 24 tronos, vestidos de roupas brancas, com coroas em suas cabeças, ou seja, a autoridade deles é uma autoridade até maior do que a dos anjos. E foi feita uma busca ali, e não encontrou ninguém que era digno. Ninguém que era capaz nem mesmo de olhar para o livro. Ninguém. Foi feita uma busca na terra, gente. Imagina uma busca desde o primeiro homem, Adão, até o último homem. Ninguém foi encontrado digno. Ninguém. Nem reis, nem sacerdotes, nem profetas, nem cientistas, nem políticos, governantes, imperadores, ricos, pobres, brancos, negros. Ninguém foi encontrado na terra com essa dignidade, com essa capacidade de pelo menos olhar para o rolo, para o livro que estava na mão direita do Pai que estava sentado no trono. Mas a busca se estendeu para baixo da terra. E nós sabemos que quando se refere abaixo da terra tem o Hades. O Hades é o lugar onde ficam os mortos. Entre os mortos não havia ninguém digno. Mas também no Hades existe o abismo, existe o Tártaro. Nenhum anjo caído que está preso, que são poderosos, era digno. Satanás não era digno, os principados, as potestades, os anjos, ninguém, os homens não eram dignos. Não havia dignidade entre eles, irmãos. Se tem um texto, eu acho que eu já falei aqui na igreja, que chama a minha atenção, e que eu choro toda vez que eu leio ele várias vezes. Eu acho que eu leio mais esse texto do que os outros textos da Bíblia, é o capítulo 5 de Apocalipse. Por quê? Porque aqui está o ápice de tudo, né? Quem é capaz de governar o universo? Quem é capaz de governar as decisões que virão sobre a terra? Quem é capaz de governar os impérios que se levantarão e que cairão? Os governos que serão eleitos e depois cairão? Quem é capaz de governar tudo isso? Ninguém era digno. E olha o que aconteceu aqui no versículo seguinte, o versículo 4. Eu, diz João, né, chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Imagina o desespero. É o primeiro choro que você encontra na Bíblia no céu. É o choro do apóstolo João. Porque ele ficou desolado, ele viu que não havia ninguém digno. Essa cena eu imagino, porque você tem que ler a Bíblia com imaginação. Eu imagino o trono,
os 4 seres viventes diante do trono, Deus assentado com um livro na mão, os 24 anciãos assentados em volta, em seus tronos, com coroas em sua cabeça, e João naquela expectativa, quando ouve que ninguém foi encontrado digno, eu imagino ele virando as costas, assentando e chorando desolado, porque não havia ninguém com essa dignidade. E o que acontece? Olha o versículo seguinte, o 5. Então um dos anciãos me disse: não chore. Olha que tremendo. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele venceu para quê? Na minha Bíblia fala venceu para, ele venceu com propósito. Venceu para o quê? Abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, preste atenção, irmão, nessa palavra, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, havia música ali, havia louvores ali, havia adoração ali, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, havia intercessão ali, havia oração ali, havia busca da presença de Deus ali, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Irmãos, foi a primeira vez que Jesus entrou no santuário, foi essa. Lembra que ele foi morto? Inclusive começa a Páscoa agora, né? Sexta-feira agora é sexta-feira da paixão, vem o sábado, domingo da ressurreição. Lembra que ele foi morto? Ele foi sepultado. Mas vocês lembram que no 3º dia ele ressuscitou? Foi visto pelas mulheres que foram lá embalsamá-lo, e ele não deixou que lhe tocasse. Lembra disso? Foi visto pelos apóstolos, conviveu com eles 40 dias, comendo, ensinando, tendo comunhão. Depois de 40 dias ele vai para o Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras
diante de 500 pessoas, ele começa a subir, ele é assunto ao céu, e uma nuvem o encobre, e 2 anjos aparecem e falam assim: varões galileus, por que estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado, voltará da mesma maneira. Para onde que ele foi? Para onde que ele foi elevado? A Bíblia diz claramente, que lá no livro de Daniel, no capítulo 7, que Jesus, ele se aproximou em uma nuvem até o ancião dos dias, que é Deus. E aqui você vê que Jesus aparece como que um cordeiro que havia sido morto agora, recentemente, morto há pouco tempo, mas que agora vivia, ressuscitou. E ele ressuscitou para isso, irmãos, para quê? Para se tornar digno de tomar o livro das mãos do Pai e governar sobre todo o universo, governar sobre toda a terra, governar sobre todas as pessoas. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas cristãs que oraram por parentes que estavam internados, entubados com esse vírus, mesmo assim essas pessoas morreram, mesmo recebendo oração, e não foi poucas, é muitas pessoas assim. Podem pensar assim: cadê o poder do nome de Jesus? Cadê Jesus? Está de braços cruzados. Esse vírus, essa pandemia, que tem matado, acho que quase 3 milhões de pessoas na terra, e no Brasil só, parece que ontem ou hoje, 4 mil, e em Belo Horizonte, onde nós estamos, 1.000 pessoas esperando vagas em UTIs e não tem. Esse vírus que nivelou rico e pobre, que nivelou todas as pessoas, onde tem deputados federais, deputado federal, deputado estadual, em maca, num corredor de hospital, esperando a vaga para entrar, onde pessoas que têm plano de saúde, não tem vaga nos hospitais. Aonde está Jesus? Cadê Jesus? E eu temo, irmãos, nesse momento de prova, porque nós estamos vivendo um momento de prova, que alguns possam duvidar de Jesus, que alguns possam sair da presença de Jesus, feridos, por causa da dor, da perda, feridos, por não entenderem essa situação que está acontecendo. Eu temo, e Deus tem falado comigo nesse texto aqui, já há alguns dias. Eu tenho dormido, e durante a noite eu tenho memorizado esse texto, e eu tenho pensado sobre o poder do nome de Jesus, nesse período. Que nome é esse? Que nome poderoso é esse? Que nome que é digno é esse? Ele tem o livro da história nas suas mãos. O Pai entregou para ele o domínio, o Pai entregou para ele a autoridade, o Pai entregou para ele todo o poder nos céus e na terra. O Pai entregou para ele a honra. Nós lemos aqui no versículo 12, cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza. O Pai deu para ele poder, deu para ele riqueza, deu para ele sabedoria, deu para ele força, deu para ele honra, deu para ele glória, deu para ele louvor. O Pai deu para ele. Então ele é digno de tudo isso. Agora, como que nós podemos equacionar isso e continuar acreditando nele no meio dessa pandemia? É fácil. É fácil. Por isso que eu oro para que Deus aumente a tua fé nessa palavra. Preste atenção como que é fácil.
Se você for ler o capítulo 6, você vai ver que 7 selos são abertos. Não só no capítulo 6, mas vai até o capítulo 9. 7 selos são abertos. Os primeiros selos aqui, você vai perceber que são cavalos que cavalgam sobre a terra, trazendo mortandade, pragas, pestes, violência. Mas eu quero citar somente alguns deles. Por exemplo, esses cavalos não podem cavalgar sobre a terra sem a permissão dele. Ele permite. Quero dar um exemplo para vocês. Diz que um dos cavalos saiu e ele tem uma espada e ele vai causar violência sobre a terra, morte sobre a terra. Vocês já perceberam que a violência tem aumentado? Pais matando filhos, filhos matando pais, pais matando crianças. O roubo, a violência em geral tem aumentado. Pessoas matando os outros do nada. Pessoas iradas, possessas. Vocês já viram? É o resultado desse cavalo, não é? Mas preste atenção. O cavalo foi liberado pelo Senhor porque ele é digno. Mas também ele tem capacidade de controlá-lo. Ou seja, ele libera, mas controla porque ele é todo poderoso. Ele põe limites. Ele diz: você vai até certo ponto, não ultrapasse isso. Por que o Senhor faz isso? Porque ele é digno. Um exemplo: existe o cavalo da guerra, diz que a mortandade vai seguir. Existe o cavalo da fome, não é? E que o inferno vai seguir. A guerra foi liberada por esse cavalo, porque ele liberou como instrumento de juízo. Mas o que acontece? A guerra começou com pedras sendo jogadas um contra o outro. Depois veio para espadas, depois veio para lanças, depois veio para pólvora, armas, balas. E hoje nós temos o que? 9 nações na terra que detêm as armas nucleares. Todas as bombas nucleares que existem na terra, se explodirem, destrói a terra 3 vezes. 3 vezes. Mas ele liberou o cavalo e disse assim: você vai até certo ponto, eu tenho domínio, eu tenho controle. Por mais que os governadores sejam loucos, eles não vão ultrapassar aquilo que Cristo tem o domínio e tem o poder. E eles não vão detonar essas bombas. Por mais que aquele cara lá da Coreia do Norte, com nome estranho, que gosta do Mickey na Disneylândia, por mais que ele seja louco e instável, Deus tem o controle dele. Deus tem o controle do governador da Rússia. Deus tem o controle do Biden, dos governadores dos Estados Unidos. Deus tem o controle do governador da França, da Inglaterra, do Paquistão. Deus tem o controle do governador de Israel. Deus tem o controle do governador da Índia. Deus tem o controle do governador da China. 9 países que detêm essas bombas. E Deus fala assim: você vai até certo ponto, depois não ultrapassa, porque eu não quero destruir toda a terra. Eu quero que o juízo venha sobre certos lugares, certas regiões, mas vocês não podem ultrapassar, irmãos. Isso é Deus. Ninguém tem poder de fazer isso se não for Jesus. Quem é que tem essa capacidade? Esse vírus tão letal que está aí, ele tem capacidade de matar o mundo inteiro. Tem capacidade de destruir as nações. Um dos cavalos chama peste, libera peste. Mas você acha que o Senhor não tem o controle sobre ele? O Senhor tem o controle sobre ele. O Senhor diz: vai até certa parte, certo ponto. Por quê? Porque os pecados, irmãos, inclusive da igreja, têm chegado até os céus.
os pecados dos governadores do mundo têm chegado até os céus. O povo adora ídolos, não adora a Deus. O povo, na sua maioria, são feiticeiros. Fazem sacrifícios de animais, mas não adoram a Deus. O povo, na sua maioria, são corruptos, mas não adora a Deus. Na sua maioria, como parte da Europa, se tornaram ateus, não adora a Deus. O povo hoje quer viver a sua própria vontade, quer viver os seus próprios prazeres, quer viver cumprindo tudo aquilo que os seus corações desejam. Eles não querem saber de Deus. E Deus permite, através do Senhor Jesus, que certas coisas aconteçam, não para destruição total, mas para quê? Aquilo que o Dimas disse aqui, para trazer o quê? Arrependimento, para trazer corações quebrantados. Eu sei que alguns vão me julgar por essa palavra, mas Ele não é amoroso, Ele não é amor, por que Ele libera isso? Ele não é misericórdia, por que Ele libera isso? Sabe por quê? Abre tua Bíblia aí, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Abra aí em sua casa, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler até o versículo 14. Olha o que diz aqui. Diz assim a palavra: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é o quê? Paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo aqui? Que o Senhor é paciente. Ele não libera todos os seus arsenais de guerra, todo o seu juízo para destruir toda a terra, apesar do pecado já ter chegado até lá ao céu. Ele não libera, porque Ele é o quê? Ele é paciente, Ele é amoroso. Por que Ele não libera? Porque Ele não quer que as pessoas pereçam. Você pode pensar assim, mas as pessoas estão morrendo de violência, de guerra, de fome, pelo vírus, estão perecendo. O perecer do Senhor aqui não é físico, é espiritual. O que adianta a pessoa viver aqui na terra bem, e morrer, e ir para o inferno a sua alma, porque não conheceu Jesus? O que adianta ele experimentar a primeira morte e a segunda morte, que é o lago de fogo Geena? Nada. Então Jesus veio para salvar a humanidade. Ninguém tem capacidade de salvar a humanidade, a não ser Jesus, o Filho de Deus, que veio, obedeceu o Pai, morreu na cruz e tudo isso que vocês conhecem, para que através do seu sangue estabelecesse uma nova aliança. E todo aquele que acreditar nele, que confessá-lo como Senhor, que arrepender dos seus pecados, recebem vida eterna, seus nomes são escritos no livro da vida, e vai chegar um momento em que essas pessoas vão morrer como nós vamos morrer aqui na terra. Mas Jesus disse para Marta, diz assim: Marta, teu irmão não morreu, ele vive. Como? Tem 4 meses, tem 4 dias que ele está podre na sepultura. Ele diz assim: Marta, olha, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, essa vida aqui não é a verdadeira vida. Ela é uma vida passageira, é peregrina. Eu só conheço uma pessoa que vai completar 102 anos, que é a vizinha da Aline. Eu não conheço mais gente com mais de 100 anos. É passageira. Então Deus permite que essas coisas aconteçam com o propósito de quê? Não de nos destruir,
Porque Ele não quer que a gente pereça. Ele não quer que seu parente, seu pai, sua mãe, você que está ouvindo isso, que ainda não se arrependeu e não recebeu Jesus como seu Senhor, Ele não quer que você pereça, que você morra e pereça eternamente, seja jogado no lago de fogo, porque seu nome não está escrito no livro da vida. Ele é paciente, então Ele vai liberando doses. Ele tem um arsenal de guerra, Ele tem um arsenal de julgamento, está tudo nas mãos dEle, né? Se você for ler Apocalipse, você vai ver que tudo está nas mãos dEle, o mar, as águas, os rios, as fontes, os abismos, os astros, o universo, tudo na mão dEle. Só que Ele não libera isso tudo de uma vez, Ele libera em doses homeopáticas. Para quê? Para trazer arrependimento, para que a pessoa pense assim: nessa pandemia, onde tanta gente está morrendo, se eu morrer, para onde eu irei? Eu terei vida eterna? Eu sou salvo? Para que as pessoas reconheçam que só existe um Salvador e Senhor, que é Jesus Cristo. É isso que está dizendo aqui. Olha o versículo seguinte, o versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Ou seja, ainda não é o dia do Senhor, não é o dia em que Ele lançará tudo. Não, não é. Ele está paciente, Ele está derramando aos pouquinhos as coisas. Um pouquinho de fome em uma região, mas Ele diz: fome não é no mundo inteiro, não mata todo mundo. Um pouquinho de praga em uma região, Ele diz: praga não é no mundo inteiro, não mata todo mundo. Guerra não é no mundo inteiro, não mata todo mundo. Violência não é no mundo inteiro, não mata todo mundo. Não é tempo, não é meu dia. O dia do Senhor ainda não chegou. Então Ele é paciente, Ele quer que a gente arrependa. Versículo 11 diz: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha a pergunta. Se tudo vai acabar, que tipo de pessoa que nós devemos ser? Aí vem o conselho: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Olha o que Pedro está dizendo aqui, gente. Vai chegar o dia em que todas essas bombas atômicas vão explodir, que esse mundo vai passar. Aqui diz que os elementos, de que é feita a bomba atômica, gente? De átomos. Os átomos explodem aonde? Nos elementos. Aqui diz que eles explodirão os céus, o universo, a terra, e virá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas esse não é o dia. Esse dia ainda não chegou. Por quê? Porque Ele é paciente, Ele é amoroso. Ele não quer que as pessoas se percam. Vocês querem ver como isso é verdade? Abre Ezequiel 33, 21. Vai lá no Antigo Testamento. Ezequiel 33, 21. Compreenda, irmãos, Deus tem o controle de todas as coisas. Jesus tem o domínio. Está morrendo milhões, Ele tem o domínio. Ele tem o domínio. Está aumentando a fome, Ele tem o domínio. A justiça está injusta, Ele tem o domínio. Os políticos estão amando a corrupção, Ele tem o domínio. A palavra final é dEle. E Ele permite que algumas coisas aconteçam para que as pessoas se arrependam, porque Ele é bom, Ele é paciente. Vocês estão entendendo? Ele é paciente. Então o mundo vai além de você, os propósitos de Deus vão além de mim, os propósitos de Deus vão além das nossas necessidades. Jesus está executando um plano, Jesus está executando um plano eterno.
Então vai além daquilo que cabe a mim, cabe a você, cabe a nós. Vai muito mais além. E nesse plano eterno Ele tem salvação para todos que se arrependem. Ele tem vida eterna para todos que crêem nele. Então Ele pacientemente retarda o seu dia e vai soltando homeopaticamente um pouco de fome aqui, um pouco de vírus ali, guerra ali, violência ali, corrupção. Não é que Ele faz essas coisas, já existe no homem por causa do pecado. Ele vai liberando, mas fala, tem limite, daqui você não passa, porque o fim ainda não chegou. O fim vai chegar quando eu chegar, que é o meu dia. O que diz aqui Ezequiel 33, versículo 21. Amém, gente? Gente, amém. Deixa eu pegar o versículo aqui que não é 21 não. Amém. Eu não achei o versículo, irmãos, mas é no capítulo 33. O versículo diz assim, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, o ímpio, quem é o ímpio? Todos aqueles que estão em pecado, que não se arrependeram e confessaram Jesus. Deus não tem prazer na morte dessas pessoas, por isso que Ele é paciente, Ele deixa, né? Eu não sei quantos ímpios que morreram durante essa pandemia e no momento ali do seu último suspiro se arrependeram. Você também não sabe. Nós não podemos dizer quem subiu e quem desceu, mas eu creio que multidões de pessoas no momento da morte ali tiveram uma experiência e arrependeram, e Deus é amoroso, porque esse é o propósito da paciência de Jesus, de não vir. Capítulo 33, versículo 9, versículo 2, 11, eu troquei aqui, irmãos, versículo 11, vamos ler. Ainda bem que está aqui os universitários. Diz assim, digo-lhes, juro pela minha vida, palavra do Senhor, aliás, palavra do soberano, o Senhor, que eu não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles o quê? Se desviem dos seus caminhos, vivam e voltem para mim. Amém, gente? Deus não tem prazer não, gente. O cara está no tráfico, o cara está com a vida errada, o cara está em adultério, prostituição, o cara está todo mundo errado, o cara está adorando demônios na esquina, nas encruzilhadas, o cara está matando galinha, o cara sabe que está servindo a Satanás. Deus tem prazer na morte dessa pessoa? Não. Deus permite que algumas coisas aconteçam para que essa pessoa abra os olhos e ela se arrependa e seja salva. Que prazer Deus vai ter na morte de alguém que vai ser lançado no inferno? Ele não tem. Olha o que diz aqui o Salmo 116, versículo 15. (116, versículo 15). Diz assim, quem abriu aí? Você abriu em casa? Diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou seja, a morte do ímpio não é precioso aos olhos do Senhor, Ele não tem prazer, mas Ele tem prazer, é precioso quando um santo que se arrependeu morre, porque sabe que essa pessoa vai para Ele, não vai para o inferno, não é condenado, tem salvação, tem vida eterna. Então, irmãos, eu quero concluir essa palavra lendo Filipenses, capítulo 2, versículo 5, junto com vocês, e mostrar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele não mudou. Não mude a sua fé, aumente a sua fé. Creia em Jesus. Ele tem um propósito sobre essa terra. Você não sabe se seu pai, sua mãe, seus parentes, alguém que morreu por causa dessa pandemia,
que não tinha o Senhor, você não sabe na hora da morte como que essa pessoa se comportou. A Bíblia diz que ninguém deve dizer quem subirá e quem descerá. Só Deus sabe disso. Você não sabe. Talvez tem muita gente dentro das igrejas dizendo que é salvo, mas que não vão subir, porque são só religiosos. Não tem comunhão com Deus, não ouve a voz de Deus. Mas tem muita gente ímpia que no momento da dor, né, já ouviu o evangelho, alguém já pregou para ele, e naquele momento quase morte, o Espírito Santo trabalha no coração e pode trazer arrependimento. Eu tenho alguns vídeos no meu canal que é EQM. Vê lá esses vídeos, pessoas que morreram e foram, e Deus deu oportunidade, eles voltaram e se arrependeram e tiveram salvação. Você não sabe, eu não sei, ninguém pode dizer, esse morreu e foi para o inferno, esse morreu e foi para o céu. Nós não podemos falar isso. Deus é amor, Deus é paciente. Deus não tem prazer em estar matando as pessoas para que elas morram sem Ele, não. Ele tem prazer em que um filho dele morre. Chegou a hora, porque sabe que vai encontrá-lo e vai viver com ele para sempre. Mas na morte do ímpio, ele não tem prazer. Amém? O que diz aqui? Filipenses, capítulo 2. Vamos ler o versículo 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele era Deus, mas ele esvaziou, não da deidade, porque Deus nunca deixa de ser Deus, mas dos privilégios, não é? Da posição, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome dele está acima de todo o nome. Ele está acima, o nome dele está acima do nome desse vírus. Está acima de qualquer situação, ele tem o controle. Então eu quero pedir para você, ore, adore. Você que não entregou sua vida para ele, humilha, arrepende, peça perdão pelos seus pecados e fala: Jesus, seja o meu Senhor, seja o meu Senhor, salva a minha vida, me perdoa. Você que está ressentido porque perdeu alguém que você ama muito e acha que ele não te ouviu, que ele não respondeu a tua oração, arrependa, adore-o. Ele tem um propósito em tudo. Talvez você ache que aquela pessoa morreu sem ele, e você fica triste e abatido porque nós nos apegamos a pessoas. Nós somos sentimentais, somos emoções. Mas você poderá ter uma surpresa em chegar na eternidade e encontrá-lo sem dor, respirando, feliz, lavado, santificado pelo sangue do Cordeiro. E você não vai ter vergonha lá, porque lá não tem vergonha, porque você pensou tão mal do seu Senhor. Você achou que ele não era capaz. Ele é capaz. Ele é digno. Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Deus deu para ele toda a autoridade no céu e na terra. Mesmo aquilo que não vemos, como lemos no livro de Hebreus, lá diz que Ele governa todas as coisas, inclusive aquelas que parece que Ele não está governando, mas Ele governa tudo. Confia a sua vida nele. Levanta em oração. Tem gente falando assim: pastor, coloca a igreja para jejuar tantos dias. Eu não vou fazer isso, isso é obrigação. Acabou isso. Você tem o Espírito Santo. Crente jejua, crente ora. Vai diante de Deus e fala: Senhor, eu vou tirar por semana tal dia e jejuar pelo Brasil, orar pelo Brasil. Vai ser melhor. Deus vai te ouvir mais do que você seguir alguma coisa que a gente coloca aqui. Busca Deus, humilha, leia a Bíblia, confessa o nome de Jesus em cima dos problemas, diga que Ele reina, independente da situação, do que acontecer, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é digno, Ele é sabedoria, Ele é poder, Ele é domínio. Tudo está no seu controle, nada foge do seu controle. Pastor, e se você morrer amanhã? Glória a Deus, Ele está no controle da vida e da morte. Amém? Ah, pastor, mas se acontecer algo com a sua família, glória a Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Vou chorar? Claro que eu vou. Vou ficar triste? Claro que eu vou. Mas jamais vou deixar de dizer: o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor governa sobre todas as coisas, e a minha vida é do Senhor. Como diz Lázaro, né? A minha vida é do Mestre. E ele provou isso indo para o seu Mestre. Vamos orar? Aí em tua casa, levanta do seu lugar. Vamos orar. Depois a gente vai cantar uma canção e voltar para a nossa casa. Fecha os seus olhos. A oração vai ser uma, não vai ser pelo Brasil, nem para a cura de ninguém. A oração vai ser de adoração. Diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, o Senhor é tudo para mim. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Me perdoa momentos de dúvidas, me perdoa momentos de fraqueza. O Senhor é digno, 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 digno de receber e já recebeu honra, glória, sabedoria, poder, louvor, adoração. O Senhor é digno, Jesus. Nós exaltamos o Teu nome aqui, exaltamos o Teu nome em cada casa, em cada lar, em cada família. Nós levantamos a nossa voz e falamos: Jesus, o Senhor é digno. Eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, eu me prostro diante de Ti, Deus da minha salvação, Deus Todo-Poderoso, Deus justiça minha, Deus misericordioso, paciente e bondoso. Eu te adoro, Jesus. Eu te exalto, Jesus. Obrigado porque o Senhor está executando os planos do Pai. Nada acontece se não for do Teu querer.